Saúdamos a todos com a paz do Senhor. Já que estamos de pé e ganhamos tempo, nesse salutar exercício, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 13. Vamos discorrer uma temática, creio que já foi anunciada antecipadamente à congregação. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13, versos 28 ao 35. Depois os irmãos ficarão sossegadamente sentadinhos, e recebendo da parte do nosso Deus. Vou aguardar um minutinho mais. Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 13, e faremos leitura do verso 28 ao 35. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Verso 30. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Quero convidar a todos a fazermos juntos leitura do versículo 35. Se assim puderem acompanhar, eu estou usando Almeida Revista Corrigida. A sua tradução pode ser um pouquinho diferente, mas vamos tentar juntos, recitarmos o verso 35, que diz assim, 1, 2, 3, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Pai querido que está nos céus, mais uma vez falamos contigo e imploramos pelo poderoso nome de Jesus, que tu derrames uma unção fresca sobre as nossas mentes e corações. Estaremos aqui nos próximos minutos sendo alimentados pela tua palavra, sendo fortalecidos pela tua presença, sendo sustentados pela tua poderosa mão. Vivemos dias decisivos, dias difíceis, dias de grande expectativa, ao mesmo tempo de grande angústia que sobrecarrega o planeta Terra. Deus, que nesta manhã saiamos daqui mais do que nunca fortalecidos na nossa fé, na nossa convicção, na nossa esperança. Ó Deus, ajuda o teu povo, ajuda a mim, começando porque sou pequeno, necessitado de ti. Ministra-nos, fala-nos, haja um mover grande, maravilhoso do teu Espírito, haja um despertamento para esses últimos dias que estamos vivendo e muitos estão ignorando. Glorifica o teu nome nesta manhã, glorifica o teu nome nesta manhã, glorifica o teu nome nesta manhã, glorifica o teu nome, Pai. Queremos ver o teu nome sendo levantado bem alto. Toma emprestadas as palavras de João, lá em João capítulo 30, verso 3:30, que diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Obrigado, Senhor, que tu cresças muito nesta manhã e que nós diminuamos, para que o teu nome e a tua palavra resplandeçam neste lugar para a tua única glória. Obrigado, é a oração que a ti fazemos no bendito nome de Jesus. Amém, amém. Tome o seu assento. Primeiramente, nossos sinceros agradecimentos a Deus pelo privilégio que Ele nos incumbe de estar nesta tribuna santa, neste santo lugar. É um privilégio estar aqui pela primeira vez na Strong Tower. Também queremos agradecer ao pastor Maurício Machado, o conhecemos há um pouquinho mais de um mês,
ali na Igreja de Amistade Familiar, pastor Ezequias Barbosa, já de longa data conhecemos pastor Ezequias, e tivemos ali, não a coincidência, mas a cristocidência de conhecer pastor Maurício, e confesso que foi uma linda surpresa, e Deus sempre tem esses propósitos curiosos, né? A gente menos espera e coloca um servo do Senhor no nosso caminho, e um dessas lindas surpresas foi ter conhecido o vosso pastor, que é aquela coisa, se você vai a Roma e não vê o Papa, o negócio não fica legal. Eu vim a Roma e não vi o Papa Maurício. O negócio ficou, até mandei uma mensagem para ele, nós nos comunicamos por mensagem de texto. Eu falei, pastor, tá doendo meu coração. Não, mas me perdoe, foi um lapso, que realmente ele cometeu um pequeno lapso, né? Isso acontece, né? Se com ele acontece uma vez, comigo acontecem 12 vezes por mês, né? Porque ele é mais jovem do que eu, né? Eu tenho 63 anos, não se compara à juventude que há no vosso pastor, também no pastor Jurandir, que tive a grata alegria de conhecê-lo, né, por telefone. E, enfim, cremos que estar aqui com vocês, como ter conhecido o vosso pastor, foi um desses encontros que Deus promove. E nós não calculamos a envergadura ou o calibre dos propósitos, porque nosso Deus tem propósitos. Como eu acredito, estamos aqui humildemente para trazer algo da parte de Deus, que cremos que vai trazer fortalecimento, despertamento ao seu coração. Serei breve, não gosto muito de falar da minha pessoa. Como vocês já ouviram, eu sou o pastor Luiz Prestes Macena Filho, resido atualmente na cidade de Orlando. Já no mês de outubro cumprirei um ano que estou aqui com a minha família na Flórida. Passei toda a minha vida vivendo na Nova Inglaterra, 22 anos em uma geladeira que dá gosto. Já vivi em Massachusetts por muitos anos, estado de Connecticut, Rio, New Hampshire, só vendo neve, 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 e agora quase um ano é calor, 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 e olha, vou te contar, mas graças a Deus, em tudo dai graças, né? Dei graças em ver 2 pés de neve, agora eu estou vendo chuva, chuva. Orlando, não sei como aqui em Tampa, né? Eu creio que é parecido. A gente, às vezes, quando conversa com alguns pastores hispanos, parece no Amazonas. A que horas? Na hora da primeira, da segunda e da terceira chuva. Entende? A primeira chuva já sei, às 4 da tarde, a segunda às 5 e a terceira 6. É bem interessante. E a gente está se acostumando aos poucos, né? Mas entendemos que estar aqui também no estado da Flórida foi um mandato. Pouca gente compreende, né? Tanto tempo vivendo lá em cima, de repente, pastor, quem te convidou? O nosso Deus, eu não entro nesses detalhes, mas Deus falou muito fortissimamente aos nossos corações em agosto do ano passado, que o nosso tempo na Nova Inglaterra estava acabando e tínhamos que nos mudar para a Flórida. A nossa experiência, repito, não vou entrar em detalhes, mas foi algo parecido com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te indicar. E assim aconteceu conosco pela segunda vez na nossa vida. A primeira vez aconteceu quando o Senhor nos chamou para sermos missionários na Argentina e no Chile e Uruguai por 6 anos. Saímos assim, e todos chamaram, você é louco. Bom, se obedecer a Deus é loucura, eis-me aqui. E estamos aqui pela segunda vez em obediência ao Senhor nosso Deus. Atualmente, graças a Deus, eu estou trabalhando como fundador, presidente e professor da Berea International Bible Academy, uma faculdade americana que Deus colocou nas nossas mãos. Foi um milagre, uma surpresa. Um aluno que nós já conhecemos há muitos anos colocou um dia, pastor, quero lhe dar um presente. Pois não, está aqui, não é o seu aniversário, mas está aqui. Quando ele colocou na minha mão, quase infartei. Ele me deu toda a documentação de uma faculdade americana registrada no meu nome. Eu falei, uau! Agora, pastor, é com o senhor, porque Deus já deu toda a estrutura. Então, eu já tinha tudo em mente, o senhor não tinha a forma de legalizar essa estrutura. Já estamos aí há quase 2 anos funcionando com os cursos básico, médio, bacharel, mestrado e doutorado online, para a glória do Senhor. Estamos também agora com 2 núcleos presenciais, uma vez por mês, na cidade de Orlando, um sábado por mês, de 10 da manhã e 5 da tarde. Semana passada fundamos o 2º núcleo presencial na cidade de Danbury, Connecticut, e aí estamos indo aonde o Senhor nos abre as portas para que a sua palavra seja ensinada, proclamada,
exposta para a glória do seu santo nome. Falei demais, não gosto muito de falar sobre mim, mas nesta manhã o que me traz aqui, primeiramente, o convite do vosso pastor e segundo, um mandato de Deus que acreditamos que Deus estará se fazendo presente através da sua gloriosa palavra. Você está vendo aí na tela a temática da nossa mensagem. Para quando esperamos o dono da casa? Não é desnecessário falar sobre essa ilustração. O dono da casa é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus sustenta na sua mão um objeto não muito conhecido. Não sei se alguém aqui se lembra, né? Como diz meu filho, né? Meu filho nasceu na Argentina há 26 anos atrás e ele teve muita dificuldade de entender as expressões em português, porque ele nasceu falando espanhol, chegou aqui aos 3 anos de idade, há 22 anos, e hoje ele é uma mistura louca, né? Fala 5 idiomas para a glória do Senhor, mas ele se confunde muito com o português, né? Quando eu falo para ele, seu pai é do tempo do onça, ele disse, tempo do... O que é isso? Claro, para quem fala em espanhol e inglês, falar o tempo do onça não é uma coisa que não encaixa bem. Mas para quem é do tempo do onça, como eu, 63 anos, que objeto é aquele que o personagem ali sustenta nas mãos? Alguém se lembra? Rapaz, eu sou do tempo do onça mesmo. Não estão se lembrando o nome desse objeto ali? Ampulheta, parabéns. Eu vou dar uma bíblia de estudo para essa pessoa que respondeu. Ampulheta. Uau, que nome estranho, né? Em espanhol seria reloj de arena, né? Reloj de arena, ou glass clock, ou glass watch. Eu quero dizer com essa ilustração que o dono da casa tem um controle do tempo. E o controle do tempo, nada escapa à sua autoridade. O texto já lemos, certo? Vamos falar nesta manhã sobre os 4 indicativos quando o dono da casa vai chegar. Quando eu falo casa, o povo de Deus, o planeta Terra, esta casa chamada planeta Terra tem dono. E muitos de nós imaginamos que por não ter dono, estamos entregues ao azar, que as coisas acontecem por acontecer. Não, as coisas não acontecem por acontecer. As coisas acontecem porque há um projeto, há uma programação, há um propósito dentro deste glorioso livro para que as coisas se sucedam. Talvez você esteja se questionando, estamos vivendo um dos dias mais complicados e estranhos da história da humanidade? Com certeza, mas o dono da casa sempre, ele sabe o que está fazendo e sempre sabe o que está determinando para a sua igreja aqui na terra. Vamos então conhecer o primeiro indicativo. Jesus disse em Marcos 13, 28, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Observe que Jesus aqui usa uma figura de linguagem intitulada metáfora. Jesus era especialista, e sempre será, porque ele é o mestre dos mestres, em tratar com a sua palavra, usando figuras de linguagem para chamar a atenção da sua audiência. E aqui ele usa 3 figuras de linguagem. Figueira, ramo e folhas. Ele fala de uma árvore. Ele fala das 2 estruturas básicas desta árvore, que são os seus ramos e as suas folhas. Ramo fala de sustentação, folha fala de vida e figueira fala de abundância. Então Jesus está assinalando o quê? Há uma nação, e essa nação é a nação de Israel, falando que um dia a nação de Israel voltaria a ter o quê? Sustentação política, sustentação econômica, e voltaria a ter o quê? Folhas, vida. Ou seja, Jesus está profetizando que um dia a nação de Israel teria uma restauração completa no plano econômico, político e espiritual. Vamos ver como entendemos isso. A figueira já está brotada. Ressurgimento da nação de Israel. O Senhor Jesus disse que um dia a figueira haveria de ter os seus ramos tenros e as folhas brotadas. É importante deixar claro que eu estou indo num caminho para você chegar aonde eu quero chegar, ou seja, para você entender que nós estamos vivendo os últimos dias, os dias finais, os dias que precedem o arrebatamento da igreja. Estava comentando hoje
em um delicioso e muito agradável café da manhã com o pastor Jurandir e o outro irmão, que na minha mente não é tão boa como a deles, mas não consigo me lembrar, mas eu vou me lembrar. À primeira vista, minha mente parece esses carros a álcool, né? Combustão lenta, né? Talvez a mente do pastor Jurandir de vocês é a diesel, combustão mais rápida, né? Mas a minha é álcool, né? Leva um tempinho, né? Mas depois já vou estar me lembrando dos nomes. Para nós entendermos a escatologia bíblica, nós precisamos fazer uma espécie de visualização panorâmica na história, na geografia e na cultura. Para nós entendermos, então, o momento que nós estamos vivendo, por isso que eu estou recorrendo ao passado, para você entender que Jesus já fazia menção com muita propriedade sobre os tempos que hoje estaríamos vivendo. Entenda isso e anote no seu coração em algum lugar. O centro de toda a história da humanidade sempre foi e sempre será a nação de Israel. Porque a nação de Israel é o relógio de Deus na terra. Se você quer saber aonde profeticamente estamos no plano bíblico de Deus, da escatologia ou dos últimos dias, simples, olhe para a nação de Israel. O que está acontecendo dentro de Israel repercute-se para todo o planeta Terra. Outra coisa também que poucos de nós observamos, todos os fenômenos que ocorrem com o sol, segundo a Bíblia, tem ligação com Deus tratando com as nações. Todos os fenômenos atmosféricos que ocorrem na Lua é Deus tratando com a nação de Israel. Então, sol, Deus falando com as nações. Lua, Deus falando com Israel. Por que o Senhor está mencionando isso? Se você voltar um pouquinho, há algum tempo, tivemos uma sequência de vários fenômenos ligados com o Sol e com a Lua. Queira ou não, esse é o movimento de Deus no campo da profecia. Mas voltando à questão da figueira, é importante que entendamos que Jesus fez muita questão em falar sobre a figueira, que um dia ela teria os seus ramos ternos e as suas folhas brotadas. O que isso, na verdade, significa? E isso aconteceu em 14 de maio de 1948. Mas o que aconteceu de tão importante em 14 de maio de 1948? Para você ter uma ideia, no dia 6 de setembro do ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito, ele destrói a cidade de Jerusalém, derruba os seus muros e queima o templo. Os judeus, então, são espalhados por todo o mundo. A história chama esse momento da chamada diáspora. A partir de 6 de setembro do ano 70 depois de Cristo, os judeus perdem a sua pátria política, a sua pátria territorial, a sua pátria econômica, mas não a sua cultura. E eles são espalhados para todos os continentes do planeta Terra. Ficam divagando 19 séculos por partes e partes do planeta sem a sua identidade política, sem a sua identidade geográfica, mas a sua identidade espiritual, cultural, religiosa é mantida. Em 1919, o conde Balfour, um conde inglês, tentou restaurar a territorialidade ou a geografia da nação de Israel através de um decreto chamado a Declaração de Balfour, mas não deu muito certo. Mas na Escritura Sagrada, lá em Isaías, capítulo 66, está escrito: nasceria uma nação em um só dia. E isto aconteceu com a nação de Israel. No dia 29 de novembro de 1947, em um conselho fechado das Nações Unidas, o chanceler brasileiro Oswaldo Aranha lança o chamado voto de Minerva, que desempata uma moção polêmica que foi proposta dentro da ONU, a criação do Estado de Israel. E a coisa chegou a um ponto tão fechado que ficou então empatado. E então se lembraram, o Brasil é um membro permanente da ONU, e o Brasil foi chamado a lançar o voto de desempate. Oswaldo Aranha, então, lança o seu voto e é criado, então, o Estado de Israel no papel em 29 de novembro de 1947. Mas, na prática, em 14 de maio, o primeiro-ministro Ben-Gurion declara a criação do Estado de Israel. Poucos de nós sabemos que, pelo fato de Oswaldo Aranha ter lançado o voto de Minerva, isso trouxe um período de extrema prosperidade da parte do Eterno de Israel sobre a nação do Brasil. A partir de 1947,
o governo do presidente Getúlio Dornelles Vargas, que na verdade Getúlio Vargas havia sido deixado a presidência em 1945, mas era já o presidente Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra começa a sofrer um dos maiores momentos de prosperidade no seu governo. Está provado que desde o momento que o Brasil lançou esse voto de Minerva, houve uma prosperidade sem precedentes. Em 1951, Getúlio Vargas volta a ser novamente o presidente do Brasil. Isso é um detalhe que talvez muitos de vocês não sabiam, mas poucos sabiam que Getúlio Vargas disse declaradamente, e isso a mídia não vincula, a nação de Israel é uma nação especial. Temos que acolher aos judeus em nosso país, para que o nosso país não perca a bênção de Deus. E assim foi. Nunca se viu uma bênção da parte de Deus tão grande sobre o Brasil, por causa de quê? Porque o Brasil decidiu acolher a Israel. Cumpre-se a palavra de Gênesis capítulo 12, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então lembre-se, a nação de Israel foi criada através de um gesto praticado por um brasileiro. E por isso podemos dizer que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação que a ama, que ora, que acolhe aos judeus. Você louva a Deus por isso? Amém. É o que ensina a palavra de Deus. Aprendemos então que Israel é o principal relógio de Deus na terra. Como? Vamos a alguns fatos. Ezequiel capítulo 31, verso 21 a 22 diz: dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Entendemos que em 587 a.C., houve a destruição do templo em Jerusalém. Muitos judeus vão como escravos para a Babilônia. Anos mais tarde, em 516 a.C., ocorre a celebração e a dedicação do templo novo, o templo de Zorobabel. Como eu acabei de mencionar, no ano 70, ocorre a destruição do novo templo de Jerusalém por Tito, imperador do Império Romano. Os judeus são espalhados por todo o mundo, mas a promessa de Deus com Israel continua de pé. Em Josué capítulo 1, verso 4, Deus dá uma visão a Josué, é a visão da terra prometida. Importante, você está vendo aí, né, os limites da terra prometida de acordo com a narrativa de Josué 1:4. Atualmente o Estado de Israel ocupa um território quase 200 vezes menor ao descrito neste texto das Sagradas Escrituras. Então, pelas Sagradas Escrituras, na visão de Theodor Herzl e o Rabino Fishman, em 1947, pelas Escrituras, Israel teria que ocupar toda esta área de terra que você está vendo aí. Seria algo também dentro dessa perspectiva. Israel, então, ocupará mais de 3.950.000 quilômetros quadrados de território, o qual será plenamente cumprido quando o Senhor Jesus governe 1000 anos sobre o planeta. A Bíblia nos ensina que haverá um período da história chamado milênio, onde o Senhor Jesus Cristo governará 1000 anos sobre este planeta. E isto ocorrerá depois de um outro período caótico, de um período de grande angústia que estamos nos aproximando a toda velocidade, chamando a tribulação. Mas antes da tribulação, estamos mais próximos ainda de um período chamado o arrebatamento da igreja, ou o rapto. Período este que tem sido pregado por mais de 187 vezes, só no Novo Testamento. Só no Antigo Testamento há 92 profecias sobre a segunda vinda de Jesus. Um total de 318 profecias envolvendo a primeira e a segunda vinda de Jesus. Mas para mim é o suficiente em entender que as promessas de Deus, elas se cumprem ao pé da letra. Se a primeira vinda de Jesus em todos os seus detalhes foram cumpridos, sem um detalhe ser esquecido, sem haver uma falha técnica nas
nas descrições, porque eu haverei de desacreditar que os detalhes da segunda vinda também não se cumprirão. A palavra de Deus disse que a segunda vinda de Jesus ocorreria num momento de grandes trevas, de densas trevas, cobrindo o nosso planeta. Quando a Bíblia fala de trevas, não está falando de trevas físicas, mas de trevas espirituais. Nunca se viu um período de tanta alienação, de tanto desgoverno, de tantas incertezas, de tantas angústias. Não se sabe o que vai acontecer nos próximos 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. A economia mundial está implodindo, há uma guerra avassalando a Europa, igrejas que estão perdendo o seu foco dentro do verdadeiro GPS, do guiado pelo santo, a palavra de Deus. Uma apostasia violenta e avassaladora está sacudindo a estrutura de muitos que eram homens e mulheres de Deus firmados na rocha eterna, agora estão indo para a esquerda, para a direita, buscando outros horizontes que não sejam aqueles proclamados e anunciados pela palavra de Deus. Então estamos à beira de 2 acontecimentos grandemente transcendentais: o arrebatamento da igreja, que eu quero motivar, eu quero estimular, quero animar você a não perder este evento. Este evento vai envolver a mim, vai envolver a você, mas um outro evento que se seguirá quase que imediatamente, chamado tribulação, período de 7 anos, que vai esmagar literalmente esta terra. Esta terra nunca viu tamanha angústia como virá no período denominado a tribulação. Os teólogos denominam grande tribulação o período final de 3 anos e meio e o período total de 7 anos. Mas seja a primeira parte como a segunda parte, serão simplesmente catastróficas, destruidora, arrebentadora, simplesmente para deixar tudo arrebentado e destruído e avassalado, será a segunda parte. Mas eu vou falar muito pouco e rapidamente sobre a segunda parte da tribulação, porque nos interessa é a primeira, porque tudo está em alta velocidade nos encaminhando para o período da tribulação. Voltando a falar sobre Israel, esse mapa que você vê em amarelo é a nação de Israel. Hoje é uma nação pequenininha, imprensada entre o Egito, Líbano, Síria, Jordânia. Hoje tem 22.072 quilômetros quadrados, comparados aos mais de 3.950.000 a serem adquiridos no milênio. Não vou entrar nos detalhes, mas no milênio, o período que virá em seguida da tribulação, Jesus governará em um trono, no templo de Jerusalém, no templo de Israel, que será o chamado templo do milênio, como nos descreve Ezequiel capítulo 47. O trono de Judá estará firmado ali dentro deste templo. Agora, pouca gente sabe, isso é uma curiosidade, dentre tantas e tantas que a Bíblia nos traz, nós não observamos. Haverá um personagem ao lado de Jesus, com um trono ao lado do trono de Jesus, e governando sobre a nação de Israel. E eu acredito que poucos de vocês sabem que personagem será esse, ou alguns já sabem. Quem estará ao lado de Jesus em Jerusalém no milênio governando com ele? Alguém imagina? O rei Davi ressuscitado. Segundo Ezequiel capítulo 34, capítulo 37, livro do profeta do Osés capítulo 3, Isaías capítulo 55. Pastor, agora só está me dando um nó na cabeça. Calma, eu vou devagar. Eu não quero dar um nó na sua cabeça para dar uma asfixia cerebral aqui dentro. Eu vou devagar. Se bem que falar desta temática em pouco tempo é uma coisa um tanto asfixiante. Mas eu vou devagarzinho para que você possa processar. O quê? Rei Davi, ressuscitado, governando ao lado de Jesus? Que negócio é esse? Tudo está trabalhando no processo da profecia. Está tudo aqui no mapa. Só que este mapa, meus irmãos, eu quero lembrar você, esse mapa tem 31.173 versículos. Esse mapa tem 1.189 capítulos. Esse mapa tem 775.448 palavras. Este mapa é maravilhoso. Ele é tão profundo que levamos quase uma vida inteira para conhecer pelo menos 1% deste mapa. Já gasto 53 anos da minha vida para conhecer alguma coisinha desse mapa e cheguei à conclusão: eu ainda não sei nada. Nada de nada. Mas de tudo que eu tenho aprendido nesse mapa, uma coisa eu sei: que o meu Senhor um dia me encontrou. Que Jesus Cristo um dia me resgatou.
que Ele colocou dentro de mim a convicção da vida eterna e que breve Ele vai me levar e a você também para com Ele vivermos. Amém? Vamos avançar, gente, porque o tempo está indo embora. Estou com o meu cronômetro aqui ligado. Que isso, pastor? O senhor trabalha com cronômetro? Eu sou judeu. Sou neto de judeus, sou bisneto de rabinos. Vivi na Inglaterra e uma coisa que me deixa nervoso é não saber administrar tempo. Sendo diretor de escola, professor e lidando com educação cristã há 50 anos, tempo para mim vale e vale muito. Só para você entender, né, que a nação de Israel, ao longo da história, ela passou pelo período de reinado, através de Davi e Salomão, depois no tempo dos asmoneus, na época dos livros apócrifos, né, no tempo do silêncio profético. Os ingleses governaram a Palestina entre 1920 e 1948. Depois, com o passar do tempo, Israel foi ganhando tamanho, até que Israel teve esse tamanho gigantesco, né, até na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Israel vai recuperar praticamente todos os territórios prometidos na Bíblia. Eu não tenho tempo para falar dos detalhes da vitória da Guerra dos 6 Dias, que é algo miraculoso. O pastor Abraão de Almeida, nosso amigo já de muitos anos, escreveu no livro Israel, Gog e o Anticristo, os grandes milagres, as grandes manifestações de Deus no meio da Guerra dos 6 Dias. Inclusive, os exércitos dos sírios viram anjos com espadas inflamadas de fogo lutando na frente do exército de Israel na Guerra dos 6 Dias. Isso aí é maravilhoso, mas o tempo não me permite para entrar nesses detalhes. Apenas para que você entenda que Israel é o centro geográfico do planeta e também da profecia. Vamos ao segundo indicativo. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto, às portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Palavra de Jesus, Marcos 13, 29 e 30. Quero chamar a atenção a vocês ao que Jesus fala aqui. Não passará esta geração. A palavra que Jesus usa, né, porque Jesus ele era fluente no hebraico, no aramaico, no latim e no grego koiné. E Jesus aqui está usando exatamente neste texto de Marcos, que ele é muito parecido com o de Mateus 24, ele está falando em grego koiné. Mas ali haviam judeus, sim, mas judeus que entendiam com muita fluência o grego koiné. E Jesus propositalmente usa uma palavra que não é muito comum em conversar-se com as pessoas do povo. Usa a palavra grega ges, que é usada para geração. Jesus fez isso de propósito para impactar a sua audiência, porque ele está usando justamente esta palavra grega para identificar a palavra hebraica ou aramaica geração. Aí vamos ao Salmo 90. O Salmo 90, versículo 10, é a razão do porquê Jesus utiliza esta palavra grega proposital para exatamente impactar, despertar a curiosidade dos seus interlocutores. O Salmo 90, verso 10, ele diz: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Jesus, ele sempre foi e sempre será o mestre na posição gramatical e nos jogos de palavras. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, vai chegar o momento da história de Israel, da vossa nação, da nossa nação, que o Eterno vai colocar um limite de tempo profético. E dentro desse limite de tempo profético, vai haver um acelerado avanço. O avanço de muitas e muitas profecias lançadas lá atrás no Antigo Testamento. E esse período de tempo vai estar dentro de 10 anos. O que diz aqui o texto. A duração da nossa vida é de 70 anos. É o limite, é o início do limite. E 80 anos é o fechamento do limite. Mas se você ler o texto atentamente de Mateus 24, ele também faz referência à figueira. Então anote aí. O tempo da geração está ligado ao tempo da figueira. A figueira precisaria começar a florescer. E ela floresceu em 14 de maio de 1948.
Então, a partir desta data, começamos a trabalhar com o tempo da geração estipulado por Jesus. Isso aqui não é uma dedução minha, isso aqui não é uma especulação minha, isso aqui não é uma teoria minha. Isso é uma afirmação que podemos fazer na base das palavras de Jesus. Isso aprendemos através de uma ciência da teologia chamada hermenêutica bíblica e exegese. A hermenêutica é a arte de interpretar corretamente o texto sagrado. E a exegese é a forma que aprendemos a conhecer como funcionam as palavras no texto original para dar a correta interpretação. Então, baseada na hermenêutica e na exegese, Jesus simplesmente estava dizendo, fiquem atentos. Haverá um período de 10 anos, onde o plano profético sobre Israel será aceleradíssimo. Mas quando vai começar esse tempo de 10 anos? A partir do momento que se conte ao florescimento da figueira. A figueira começou a florescer, floresceu em 1948. Coloque 70 anos, 2018, 70 anos, 80 anos, 2028. Pastor, o senhor está querendo dizer que a vinda de Jesus vai acontecer dentro desse espaço de tempo? Pode ser que sim, pode ser que não. Nós não estamos aqui afirmando a data da vinda de Jesus, porque Ele mesmo nos proíbe. Ele nos proíbe a colocar a data. Mas Ele nos dá o quê? Uma orientação para entendermos que a incidência profética sobre a nação de Israel, o processo de cumprimento profético sobre a nação de Israel seria altamente acelerado, ou seja, a incidência profética sobre Israel seria acelerada em um lapso de tempo denominado 70, 80 anos. Analisa isso com calma. Desde 2018, o processo profético tem sido assim. E vai aumentar mais ainda até chegar a 2028, que não impede Jesus Cristo vir arrebatar a igreja no meio desse caminho ou um pouco depois de 2028. E eu tenho uma boa notícia para vocês. Está mais perto que você e eu imaginamos. Ainda que não temos autorização para marcar datas. Mas o que me alegra é que vamos ter a maior das mais impactantes e lindas surpresas, que na verdade não deveria ser surpresa, deveria ser um fato que todos estavam ali na igreja primitiva, dia e noite, ao invés de se cumprimentarem a paz do Senhor, a paz do Senhor. Sabe qual era a expectativa da igreja dos primeiros 100 anos? Maranata, Maranata. Quando se cumprimentavam na igreja, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que lindo se hoje as igrejas estivessem despertadas para esta realidade. Não é errado você dizer a paz do Senhor, graça e paz, que Deus te abençoe, Shalom Adonai, mas por que não as igrejas incorporassem essa saudação que fala de esperança? Maranata, ora vem Senhor Jesus. E a boa notícia, Maranata, Ele está mais próximo do que você imaginam. Na verdade vos digo que não passará essa geração, não passará de 2028, sem que todo o processo profético determinado sobre Israel aconteçam. Passará o céu, passará a terra, mas as palavras dele não haverão de passar. Digam o contrário, digam que o arrebatamento é uma fábula, digam que o arrebatamento é uma fantasia, digam que o arrebatamento é uma mentira. O meu Deus diz que o arrebatamento é uma realidade. O arrebatamento é a doutrina que abaliza a esperança da igreja, que mantém você e eu firmes numa vida de separação, numa vida de santidade, numa vida de expectativa. O mundo está indo de mal a pior, mas a igreja triunfante, a igreja vitoriosa, a igreja fervorosa, ela espera este grande e maravilhoso dia. Você espera também? Amém. Meu Pai, que coisa boa que essa igreja espera. Sinais no céu e na terra, nas áreas política, econômica e social. Os acontecimentos dos últimos dias estão indicando que estamos na reta final para o arrebatamento. Não tem uma gota de dúvidas. E agora eu vou abrir um pouquinho esse mapa para vocês entenderem. O que você está vendo aí, meu Deus, agora sim, pastor, deu um nó completo na minha cabeça. Desci agora de aviãozinho. Calma. Esse é o mapa do que Deus já preparou para nós. Começando lá no Antigo Testamento,
culminando com a morte do Senhor Jesus Cristo. A sua ressurreição foi um divisor de águas. Foi aos céus. 50 dias depois, o Espírito Santo é derramado. Abre-se a página da dispensação da igreja. A igreja ministra e prega o evangelho da graça até o dia do arrebatamento, que acontecerá a qualquer momento. A igreja será levantada para os céus. Na terra, um período, como já mencionamos, de 7 anos de tribulação, dividido em 2 metades iguais de 3 anos e meio, ou 1.260 dias, ou 42 meses. No céu, a igreja desfrutará de 2 momentos: a entrega de recompensas ou galardões, chamado o Tribunal de Cristo, e as bordas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja. Na terra, vai governar o tempo Cronos, o tempo do homem, 7 anos. Mas no céu, o tempo de Deus, Kairos. O que significa 7 anos para o homem serão 2 momentos para a igreja. Quando a nação de Israel estiver sendo ameaçada de ser destruída através da batalha do Armagedon, Cristo regressa com a igreja glorificada, colocando seus pés sobre o Monte das Oliveiras, partindo em 2. Jesus, assim que ele desce com a igreja, ele faz com que um grande terremoto aconteça na cidade de Jerusalém, fazendo com que crie-se um vale, chamado Vale de Josafá, como nos ensina o livro do profeta Joel. Este vale não existe. Existirá no momento que Jesus coloque os seus pés no Monte das Oliveiras e provoque um terremoto. Imediatamente, Jesus vai separar um grupo de nações, as nações que bem trataram e maltrataram a Israel no período da tribulação. Segundo Mateus capítulo 25, do verso 31 a 40, as nações que trataram mal a Israel no período da tribulação serão chamadas as nações bodes. As nações que bem trataram, cuidaram de Israel no período da tribulação serão chamadas as nações ovelhas. É o que diz lá, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Será um julgamento de nações e não de pessoas, de indivíduos. Em exemplo, se na ocasião do final da tribulação, porque muitas pessoas vão serem destruídas, muitas pessoas vão morrer, mais de 75% da raça humana sobrevivente, tirando o número dos arrebatados, vai perecer com os cataclismas e com as pragas derramadas pelas 7 taças do derramamento da ira de Deus. Então, apenas 25% da população estará viva. E os que saírem vivos, eles serão, então, julgados por Jesus. Jesus, então, vai julgar, exemplo, a nação da Itália. Se o representante da Itália estiver ainda vivo e se tratou bem a Israel, será uma nação ovelha. Então, a Itália vai existir como nação no período do milênio, no reino messiânico. Agora, se a Itália maltratou aos judeus no período da tribulação, a Itália vai desaparecer como nação no período do milênio e o seu representante, se estiver vivo, vai pagar o pato, ou seja, vai ser lançado direto no lago de fogo e enxofre. Oh, sim, porque o juízo é sobre nações, mas se o representante estiver vivo, seja ele presidente, senador, vice-presidente, e se for uma nação que maltratou a Israel, a nação então desaparece. E o representante então paga a chamada culpa de responsabilidade. Isso não quer dizer que os italianos que houvessem sido salvos na tribulação não vão participar do milênio. Vão participar. Só que a nação Itália, uma vez que ela foi julgada como nação bode, nação que maltratou Israel, ela vai ser eliminada do quadro das nações. Compreenderam essa parte? Que isso causa um pouquinho de confusão, né, na cabeça das pessoas. Quanto tempo vai durar esse julgamento? 45 dias. Porque antes, Jesus entra no templo e gasta 30 dias para purificar o templo que havia sido profanado pelo anticristo. O anticristo, na metade da tribulação, vai entrar no templo e vai sacrificar sobre ele uma porca, profanando a tampa da Arca da Aliança. Onde está escrito isso? Quando nós estudamos o capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12 de Daniel, nós chegamos a essa conclusão. Uau! Depois que Jesus limpa o templo de 30 dias, aí ele toma 45 dias para julgar as nações, e aí sim ele inicia o seu governo de 1000 anos. 3 tipos de pessoas vão estar no milênio. Anote aí, ou no seu coração, em algum lugar. Os sobreviventes
da grande tribulação. Muita gente vai morrer, mas muitas pessoas vão serem salvas, porque o evangelho do reino vai ser pregado pelos judeus no tempo da tribulação. Então vão sair vivos para governarem com Jesus. Segundo grupo de pessoas que vai viver no milênio, os glorificados. Quem são os glorificados? Todos os ressuscitados no dia do arrebatamento, são ressuscitados justos, salvos, e todos os vivos que serão transformados. Então esses serão chamados os glorificados. Os glorificados não morrerão, serão imortais, os seus corpos não estarão sujeitos mais ao jugo do pecado, poderemos comer, dormir, se quisermos, mas nossos corpos glorificados não teremos necessidade de comida. Não vai ter Walmart, não vai ter Publix no milênio, entendeu? Então você não vai ter essa preocupação, tem que comer, coma se quiser, durma se quiser, mas quem tiver os corpos glorificados, uau, que beleza! Só vai ter um detalhezinho, com o corpo glorificado você não vai manter a relação de marido e mulher. Oh, pastor, que tristeza, então eu não vou desfrutar do meu esposinho, da minha esposinha, não, faça isso agora, aproveite agora, né? Porque depois, com glorificado, a coisa vai ficar melhor. Meu filho, pai, se eu me casar, não vou ter tempo de desfrutar minha esposa depois de glorificado. Meu filho, isso aqui é agora. Lá no milênio, com o corpo glorificado, é outra história, vai ser muito melhor. Você não vai ficar com essa mentalidade. Irmãos, não vamos ter essa mentalidade, porque os corpos glorificados nos vão levar a um estado tão elevado que a gente vai estar preocupado. Meu esposo, minha esposa, ai meu Deus, não vai ter mais. Não, irmãos, nós vamos viver uma vida inimaginavelmente excelente, governando como reis e sacerdotes, como diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, que é uma outra história que eu não posso entrar agora. Mas vamos lá, só para você entender esse preâmbulo. No milênio, o milênio vai trazer uma restauração climática, ecológica, a perfeição do Éden vai estar dentro do milênio. E a terceira tipo de pessoas que vão estar no milênio vão ser os que nascerem no milênio. Diz as Escrituras, assim como as águas enchem os mares, a glória de Deus vai encher toda a terra. E uma das demonstrações da glória de Deus do milênio é que a Nova Jerusalém, de acordo com Filipenses 3:20, Hebreus 12, 22, 23 e Apocalipse 13, 2, vai estar flutuando em cima da Jerusalém terrestre. E só os glorificados vão ter acesso às duas Jerusaléns. Por quê? Porque quem tiver o corpo glorificado, ele não dependerá do tempo e do espaço, ou seja, será um corpo tão especial que nós vamos atravessar a matéria, a parede. Epa, então isso é coisa de ficção científica? Não. Lembra-se quando Jesus entrou no cenáculo e estava tudo fechado, ele havia ressuscitado e os discípulos apavorados com os judeus, daqui a pouco, paz seja convosco. É um fantasma, que nada. Aí Jesus pediu uma demonstração, tem algo para comer? Aí Jesus comeu, para dar prova que não era um fantasma, mas ele atravessou a parede. Assim seremos nós com o corpo glorificado. Pastor, vai ser, como diz a garotada no Rio de Janeiro, vai ser massa. Então eu vou atravessar a parede para lá e para cá. E vamos viajar à velocidade da luz. E pastor, não dá para imaginar isso não. Isso é coisa de Star Wars, de Star Trek. Não, irmãos. Isso é aquilo que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Coisas que o olho não viu, que o ouvido nunca ouviu e que nunca subiram ao coração do homem, são aquelas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o que para você hoje, para mim, é sobrenatural, vai ser algo tão lindo, tão normal, tão espetacular, que você vai dizer, valeu a pena passar por tudo que eu passei, valeu a pena chorar por Cristo, valeu a pena sofrer por Cristo, valeu a pena ser pisado por Cristo, valeu a pena ser caluniado por Cristo, valeu a pena tudo que eu vivi por amor a este glorioso Evangelho. Já valeu a pena, meu irmão, as tuas lágrimas, já valeu a pena tudo que você passou de adverso na sua vida. E hoje eu estou aqui para lhe dizer o seguinte, esta esperança está mais próxima do que você possa imaginar. Eu tenho 23 minutos no meu cronômetro e vou ser obediente, porque o Espírito Santo ele vai querer tempo para ministrar um pouquinho mais sobre as nossas vidas. Vamos lá. Depois que termine o governo de 1000 anos, primeiro, antes de começar o milênio, Satanás vai ser preso, porque ele vai deixar de provocar o pecado. O pecado ainda vai existir
sobre as pessoas de corpos naturais, que serão os sobreviventes da tribulação e os que nascerem no milênio. Mas o pecado não vai dominar os glorificados, porque o corpo já vai estar perfeito. E o provocador do pecado vai estar amarrado por 1000 anos no abismo. Ao final de 1000 anos, ele vai ser solto, Satanás, para testar o quê? O coração daqueles que saíram da tribulação e dos que nasceram no milênio. E a prova bíblica é que o coração do homem, ele é mau desde a sua tenra idade. Só os glorificados que não vão sofrer os ataques de tentações que Satanás provocará no sentido de derrubar Jesus do trono de Jerusalém. Diz a Escritura que fogo virá do céu, consumirá todos e Satanás será lançado para o lago de fogo e enxofre. Imediatamente entra no cenário o trono branco. Todos os mortos ímpios ressuscitarão e aparecerão no trono branco. Diz a Escritura no livro do Apocalipse, capítulo 20, serão abertos 3 livros. O livro da vida, o livro das obras e o livro da vida do Cordeiro. Detalhe interessantíssimo. Quem está hoje no paraíso, que são os mortos justos, já estão alegres, felizes, sabem que vão ressuscitar para governar com Cristo Jesus. Estão numa vida que você não imagina de alegria. Por outro lado, os mortos ímpios, que estão no Sheol ou no Hades, que é o inferno temporário, já estão sofrendo mais do que nunca. E já sabem que ressuscitarão diante do juiz Jesus para receberem a sua sentença final. E qual será a sentença final? Serem lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Irmãos, o inferno não é uma história da carochinha. O inferno ele é mencionado 96 vezes nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus faz questão de falar sobre o inferno 96 vezes. Mas por que Jesus ocupa mais tempo falando sobre o inferno do que o céu? Porque é o lugar que ele menos quer ver a mim e a você lá. Por isso que ele nos advertiu tantas e tantas e tantas e tantas vezes. O inferno é uma realidade. O mundo espiritual é uma realidade, como o céu também é uma realidade. E é para lá que eu e você vamos. E é para lá que chorando, que é sofrendo, que é passando tantas augúrias nesta vida, é lá que nós vamos chegar. Eu e você não estaremos no trono branco, de forma nenhuma, porque aqui é para os ímpios que serão condenados. Diz a Escritura em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que nós julgaremos os anjos que participaram da revolta de Lúcifer lá no passado remoto. Pastor, eu nunca vi isso na Bíblia, mas está lá. Nós vamos julgar aos anjos. Que privilégio lindo ele nos deu e nos dará. E depois, novos céus e nova terra. Diz a Bíblia que vai desaparecer o sol, o mar, vai ser uma nova estrutura. E aí, finalmente, anote isso aí. Eu sei que é muita informação. Apocalipse capítulo 22, versículo 4 diz que pela primeira vez nós vamos ver o rosto do Pai. Apocalipse, anote aí, capítulo 22, versículo 4, nós vamos ver o rosto do Pai. No dia do arrebatamento da igreja, nós vamos ver o rosto do Filho, Jesus Cristo. Mas só lá no Novos Céus e Nova Terra. Apocalipse capítulo 22, versículo 4. Você anotou? Amém. Se você anotou, estou sendo gravado. E ali diz com todas as letras que nós vamos ver o rosto do Pai Celestial. Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre isto aqui, mas o tempo não nos permite. O menorá, que é o candelabro de 7 braços, traz em si a revelação de todos os tempos determinados da parte de Deus. Toda a profecia bíblica está resumida nos 7 braços do menorá do candelabro. A festa da Páscoa, a festa dos ázimos, a festa das primícias, a festa dos Pentecostes, a festa das trombetas, a festa da expiação, a festa dos tabernáculos, tudo está ligado com os eventos proféticos na pessoa do Senhor Jesus. A Páscoa aponta para a morte de Jesus, os pães ázimos para a sepultura, as primícias para a ressurreição, a festa de Pentecostes para a descida do Espírito Santo, a festa das trombetas para o arrebatamento da igreja, a festa da expiação para a segunda vinda de Jesus visível para o mundo e a festa dos tabernáculos para o milênio governo
governo de 1000 anos. As festas judaicas foram estabelecidas em Levítico capítulo 23, em todos estes versos, não vou entrar em detalhes, mas para você saber que nós estamos aqui, na antepenúltima festa, estamos chegando na festa das trombetas, que profeticamente aponta para o arrebatamento da igreja, de acordo com 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 17. Se você nunca viu isso, anote, fotografe e observe que a revelação das profecias, todas elas estão dentro desta linda tipologia que é do candelabro de 7 braços, um dos importantes móveis, ali do tabernáculo, que aponta para a pessoa do Espírito Santo. Muito breve, o período da tribulação estará acontecendo. O arrebatamento é uma realidade. Depois do arrebatamento, na primeira parte da tribulação, 7 selos serão abertos, de acordo com Apocalipse capítulo 6. 7 trombetas serão tocadas, de acordo com Apocalipse capítulo 8 e 9. Depois, no meio da tribulação, o anticristo se revelará com toda a sua fúria e selvageria, governando esse planeta com mão de ferro. Será o período da grande tribulação, determinados nas 7 taças da ira de Deus, de acordo com Apocalipse capítulo 15 e 16, e aí aparece o Senhor Jesus Cristo com a igreja glorificada para impedir a batalha do Armagedon e, consequentemente, a destruição da nação de Israel. Aqui ficou um pouquinho cortado, mas tá bom. Os 3 evangelhos e os seus tempos. É importante assinalar que o evangelho da graça começou a ser pregado no dia de Pentecoste, também chamado dispensação da Igreja da Graça ou do Espírito Santo. O Evangelho da Graça, de acordo com Atos 20, 24, terminará no dia do arrebatamento da igreja. Aí entramos com um problema. Muitos bons, renomados pregadores usam o texto de Mateus 24, 14, fora de contexto, dizendo: Jesus não pode vir enquanto o Evangelho não for pregado em todo o mundo. Alguém já ouviu isso? Está fora de contexto, porque está falando, e este evangelho do reino específico. O que é o evangelho do reino? É o evangelho que vai ser pregado no período da grande tribulação. Os judeus pregarão o evangelho do reino. Reino fala da nação de Israel, fala de judeus. Só o evangelho de Mateus ocupa-se 76 vezes a palavra reino. E reino, anote, está ligado com a nação de Israel, ou com o povo judeu. E este evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Então, na tribulação, os judeus se encarregarão da pregação do evangelho do reino. Na primeira parte, as 2 testemunhas, de acordo com Apocalipse 11, 1 a 14. E muitos ensinam, não, vai ser Enoque e Elias que vão pregar. Alguém já ouviu isso? Mas aonde está escrito isso na Bíblia, que vai ser Enoque e Elias? Não, porque não morreram, tem que morrer. Mas aonde está escrito isso? Não, porque está escrito lá, vamos lá em Hebreus 9, 24. Mas é interessante, como hoje nós ouvimos uma enxurrada de especulações que não tem encaixe dentro da hermenêutica bíblica. Hebreus 9, 24, 9 e 27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E aí? Não, pastor, está aqui o texto. Não. Nenhuma doutrina bíblica pode ser afirmada na base de um texto isolado, se na base de 2 ou até 3 ou mais versículos bíblicos. Como é que eu sei disso? Deuteronômio capítulo 17, verso 4. Deuteronômio capítulo 19, verso 15. Pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda declaração será confirmada. 1 de João capítulo 5 também fala sobre isso, ou seja, nenhum ensino bíblico pode ser considerado 100% bíblico se não tiver o contexto e o texto de 2, 3 ou mais versículos. E aqui só temos um texto, só existe um texto que fala sobre isso, e que não está querendo dizer que pelo fato de Enoque e Elias não terem morrido, que eles terão que voltar à terra para morrer. Não existe isso. O que existe é a má interpretação do texto de Apocalipse 11, 1 a 14, que fala de 2 testemunhas, 2 profetas judeus, que estarão exercendo o seu ministério à semelhança dos milagres que Elias e Moisés realizaram. Eu fiz uma pergunta esses dias aos nossos alunos online. Lá no céu tem 3 seres humanos vivos de carne e osso. Quem são eles? Todo mundo começou a rir.
Parem para pensar, à luz da Bíblia, tem 3 seres humanos vivos com carne e osso lá no céu. E ficaram assim, pastor, o senhor está brincando com eu? Vou brincar com uma coisa séria? Não tenho ideia. O Senhor Jesus, está lá, com o corpo glorificado, vivinho, amém. Todo mundo ficou feliz. E os outros 2? E um ficou olhando na telinha do Zoom. Está complicado. Enoque e Elias. A Bíblia diz que eles morreram? Não, a Bíblia diz que eles foram trasladados. Traslado não é morte. Então estão os 3 lá, vivinhos. E quando acontecer o arrebatamento da igreja, vou receber corpos glorificados, igualzinhos a mim e a você. Isso não é axiologia, isso é teologia. Isso é palavra de Deus. Quando a gente lê o texto dentro do contexto, a gente descobre cada coisa curiosa que está escondida na superfície. Observem, nós temos o hábito de apenas ler a Bíblia pela superfície. Isso aqui não é uma crítica, não, é uma observação. Mas quando deixamos da superfície e entramos na profundidade, aí você descobre coisas maravilhosas que você passa 40 anos lendo, mas quando sai da superfície e vai para a profundidade, aí você descobre aquilo que Jesus disse. Graças te dou, Senhor, que tu escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as fizeste reveladas aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Eu e você. Que decidimos sair da superfície e entrarmos na profundidade. Vamos lá. E ainda tem o evangelho eterno. Interessante. As 2 testemunhas vão pregar o evangelho do reino na primeira parte da tribulação e na segunda parte, quem entra em cena? Os 144 mil judeus. Sim, que não são os testemunhos de Jeová, os russelitas. Quando um testemunho de Jeová, eu falo isso com muito carinho, quando vai na minha casa, bom dia, eu com aquele sorriso. Queremos falar aqui do reino de Deus e tal. Eu dou corda. E minha esposa vai direto no nosso. Não, eu gosto da corda. Eles ficam todos animadinhos, né? Ficam lá meia hora, 40 minutos, 1 hora, e tal, e tal, e tal. E quando eles queimam todo o cartucho, posso falar? Pois não. Qual é a sua tribo? O que é? Qual é a sua tribo? Ué, você é testemunho de Jeová? Qual é? Zebulon, Naftali, Benjamim, Asser? Qual é? Não sei. Vamos colocar de pé? Vem cá, me explique. Jesus Cristo ressuscitou em corpo glorificado? Não. Ressuscitou em corpo invisível e estabeleceu o seu reino em 1914. Então tem um negócio errado. Lê esse texto aqui. Aí eu levo Isaías 65 sobre o milênio. Fica assustado, não entende nada. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração. Tá bom. Desculpe, tomamos o seu tempo. Alguns testemunhos de Jeová, se você convida para orar, é o mesmo que você apresentar a cruz para o Drácula. Sai correndo. Quer fazer o teste? Vai ficar estranho, né? A experiência que você vai ter. Seja educado, carinhoso. Convide um testemunho de Jeová a orar. Alguns estão entrando, mas os tradicionais é igualito. É a mesma coisa, o Drácula. Sai de reta. É uma coisa interessante. Mas os testemunhos de Jeová, segundo a Bíblia, são os 144 mil. Eu tenho uma notícia, o templo me permite. Eles já estão em Israel, já sabem que vão entrar na tribulação, já estão selados. Que isso, pastor? Eu não tenho tempo para falar sobre isso agora. Mas eu tenho todas as informações e eu posso mostrar a vocês, vocês vão ficar assim, porque o terceiro templo judaico vai ser levantado a qualquer momento. Está se esperando uma ordem. E esta ordem, se você não sabe, vai acontecer no mesmo lugar onde está a mesquita de Omar, o Domo da Rocha, ali em Jerusalém. Alguém já foi em Jerusalém aqui, por favor? Alguém? Estou sozinho, meu pai. Papai do céu, então fica complicado. Mas tudo bem, se alguém aqui não foi na Jerusalém, breve irão. Mas quem já conhece Jerusalém, ao lado do templo, do Domo da Rocha, alguém já viu? Em alguma ilustração, em algum documentário, aquela cúpula toda de ouro, é uma mesquita muçulmana. Ali é território islâmico, muçulmano. Do lado tem um terrenão enorme, e nesse terreno será construído o terceiro templo judaico. Existe uma associação chamada The Temple Institute. Tem um site na internet, você fica assim, boquiaberto, já está tudo preparado. Todos os utensílios, o altar do holocausto, tudo, até as vacas vermelhas, para a restauração do sacrifício, já está tudo pronto. Só estão esperando que uma autorização para a reconstrução do templo, que será todo de material pré-fabricado, e em 10 dias o templo vai estar construído. Mas quem vai dar essa ordem? O anticristo. Celebrará um acordo de paz entre israelitas e árabes, e aí receberá a ordem de reconstruir o templo.
E o anticristo já está governando dentro da União Europeia. Pastor, quem é o cara? Eu até agora não sei. A única coisa que eu sei é que ele está governando, ele está na evidência da União Europeia. E aí você vai ver dezenas e dezenas de youtubeiros se arriscando a dizer Obama, João Paulo II, que já morreu, Pelé, Emmanuel Macron. Eu não sou louco de fazer esse tipo de afirmação, mas dentro do plano sagrado, do mapa da Escritura, isso eu posso afirmar. Ele está vivo, trabalhando dentro da União Europeia. E depois da pandemia, mais do que nunca, ele está trabalhando em alta velocidade, porque ele sabe do tempo que a ele lhe compete. Vamos lá, irmãos. Eu tenho 7 minutos para terminar. Meu Deus. No finalzinho da tribulação, Deus vai permitir com que um anjo sobrevoe a terra, de acordo com Apocalipse 14, 6, 7, para pregar o evangelho eterno. Qual a função desse evangelho? Anunciar aos últimos sobreviventes da tribulação que ainda há uma esperança. Jesus Cristo é essa esperança. Eu vou avançar agora com alguns pontos que eu não vou entrar em detalhes para nós não roubarmos o tempo necessário. O sonho da estátua de Nabucodonosor é um mapa de todos os governos humanos sobre a terra. Cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e coxas de metal, pernas de ferro e a mistura de pés de ferro em barro mostram todos os governos principais que passaram sobre o planeta, que foram o governo babilônico, medo-persa, grego, Roma e o Império Romano. Esse texto poderia lê-lo, mas o meu tempo está muito curto, que é o de Apocalipse 17, 1 a 3, 9, 12 e 13, falando sobre o governo do anticristo, lá em Daniel 9, 7, e sobre esse mesmo governo através da União Europeia, através das 7 cabeças e 10 chifres. Interessante, né? O texto de Apocalipse fala de 7 cabeças e 10 chifres. De novo, 10 chifres, 10 reis. Está falando de 1 hora. Estamos falando aqui do governo do anticristo estabelecido, com toda a força na segunda parte dos 3 anos e meio. As muitas águas sobre muitas nações. 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças estão falando de 7 montes e 10 autoridades. O governo do anticristo centralizado na cidade de Roma mediante a instrumentalidade de 10 países da União Europeia. As 7 cabeças e 7 montes, está se falando de Roma. Os 10 chifres são 10 reis de 10 governantes da União Europeia. Mas recebem autoridade como os reis. Mas você vai dizer, mas a União Europeia hoje não tem esses 10 países. Não, mas vai ter. Hoje são 27 países. Lembre-se que o Reino Unido saiu com o Brexit, foi reduzindo. Se você ficar bem atento, já tem 5 países na fila que estão querendo sair da União Europeia. Quem são esses 5? Vou deixar para você pesquisar. Mas eles estão aí na mídia, já declarando que vão sair da União Europeia por causa dos interesses econômicos que estão afetando. Eu queria falar um pouco sobre Roma. Por que o Império Romano ressuscitado será o berço do governo do anticristo? Por causa dessas características que estão aí, mas o tempo não me permite avançar. Que será, na verdade, o Império Romano ressuscitado, que vai promover a unidade econômica, política e religiosa para que o governo do anticristo seja um governo bem concentrado e, sobretudo, poderoso. Ok, já estamos na finalização e nós vamos falar então bem rapidamente sobre alguns acontecimentos mundiais que de forma alguma podemos fazer vista grossa e diante desses fatos, pois eles nos falam de coisas de enormes proporções. No último dia 29 e 30 de junho ocorreu uma reunião muito importante da Organização do Tratado do Atlântico Norte em Madrid, Espanha. Alguém se lembra? 29 e 30 de junho passado? Estão desligadinhos? Trabalhando, todos nós, não é? Mas volta lá no tempo, 29 e 30 de junho, os países da Organização do Atlântico Norte se reuniram em Madrid. Isso aqui é uma página do jornal O País de Madrid. A reunião de Madrid cristalizou uma profunda mudança que advoga por reforçar significantemente a defesa e declara a Rússia como ameaça, a China como um desafio que põe em perigo interesses e valores da aliança. Nos lembra o texto de 1 de Tessalonicenses 5,3, quando andares dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e nenhum modo escaparão. Estava falando hoje com o pastor Jurandir.
Jesus falou sobre o princípio de dores, Mateus 24:8. Alguém se lembra desse texto? Princípio de dores. Mas é o que diz o texto em português, mas o texto no grego diz princípios de dores de parto. Quantas das irmãs aqui já foram mamães? Que lindo! Eu nunca vou saber o que é isso. Nenhum de nós homens. Princípio de dores. Minhas irmãs, confirme isso aqui, por favor, porque eu vivi essa experiência ao lado de minha esposa. Quando começam as dores, a mulher já tem uma visão mais ou menos quase que precisa quando vai chegar o seu rebento, ou ele ou ela. Sim ou não? Quando começam os princípios. Agora, quando chega o momento das dores, a mamãe diz, vai ser. Sim ou não? Agora vai ser. Igualzinho, né, com minha esposa, há 26 anos. Ela começou a ter os princípios e eu quieto. Olha que quando chegar na dor você vai ter que sair com as carreiras. Está tranquilo. Aí começou os princípios, 6 horas antes. Tuc, 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 tuc. Daqui a pouco minha esposa, 4:30 da manhã, dá um baile de grito. O que houve? O que houve? O arrebatamento não é teu filho, está chegando. Que susto, mulher. Aí ela começou a ter as dores. E essas dores duraram, meu Deus, 7 horas. De 4:30 da manhã às 11:30 da manhã. Quando Israel, Levi, Gabriel, Macena, vem ao mundo. Aonde eu quero chegar com isso? O princípio das dores de parto, irmãos, terminaram, anote aí. Pastor, eu não tenho muito tempo para entender detalhes. Terminaram com a pandemia Covid-19. O senhor está afirmando? À luz das escrituras, eu estou afirmando. Estamos agora vivendo as dores de parto. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobreviverá repentina destruição, como vem as dores, não o princípio, as dores de parto. Aqui está para dar à luz e de modo nenhum escaparão. Estamos vivendo as dores. O princípio terminou com o Covid-19. Como é que é isso? Olha lá. Em um desses avanços militares de parte da China, quem está acompanhando a China no cenário da atual guerra? A China, para confirmar sua hegemonia política sobre a região do Mar da China, obviamente Taiwan, que é a República Nacionalista da China, está na mira direta. Nunca a China comunista, República Popular da China, negou seu hábito, objetivo e anelo de conquistar Taiwan por causas do seu potencial tecnológico, militar e financeiro. O texto de Apocalipse 9:13-19 deixa isto bem implicado, lembrando aqui que as cores nacionais da República Popular da China são o fogo, o jacinto e um enxofre. É só você pegar lá o texto, o tempo não me permite, de Apocalipse, capítulo 9, versos 13-19, e você vai descobrir ali as 3 cores que marcam a República Popular da China: fogo, jacinto e enxofre. E a coisa não para por aí. Após a adesão da Suécia e da Finlândia na organização do Tratado do Atlântico Norte, que aconteceu nessa reunião em Madrid, em 29 e 30 de junho passado, né, também conhecido como NATO, North Atlantic Treaty Organization em inglês, China e Rússia estão fortalecendo os laços militares para ambas as nações e coligadas com outras estarem na frontal oposição contra a OTAN. O curioso e o irônico é que Rússia e China estão dando os primeiros passos para a destruição da nação de Israel, a saber, na seguinte ordem. Então anote aí, Rússia e China vão tentar encurralar Israel de alguma forma. Rússia no início da tribulação e a China no final da tribulação. Que isso, pastor? Agora estou assustado. Isso é bíblico? Olha só. Rússia na batalha de Gog e Magog, no início da tribulação, em Ezequiel capítulos 38 e 39. E a China no final da tribulação, na batalha do Armagedon, em Apocalipse capítulo 9, 13-19 e 16, 12-16. Lá em Apocalipse 16, a China é descrita como a cabeça dos reis do Oriente. O tempo, repito, não me permite entrar em maiores detalhes. Queria falar um pouco sobre o porquê da grande tribulação, mas eu não vou ter tempo para falar. Queria falar sobre os sinais das luas de sangue, tão importantes e significativos dentro do processo profético para a nação de Israel. Mas
Ao terminarmos essa breve análise que acabamos de fazer, chegamos pelo menos a 3 conclusões bastante lógicas. Número 1, estamos presenciando genuínos fatos bíblico-proféticos. 2, estes fatos estão bastante acelerados no seu processo de andamento. 3, estamos definitivamente vivendo os dias que antecedem a segunda vinda do Senhor Jesus. Aí temos o quadro da escatologia, o tempo não nos permite entrar em detalhes, os marcos da profecia, e eu entro no terceiro indicativo já para fechar, não é? Os céus e a terra, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai e vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Aí temos o vivo cumprimento da inerrante, infalível e imutável palavra de Deus, a legítima profecia em plena ação. A guerra entre Rússia e Ucrânia dentro do cenário profético das Escrituras. O texto está em Ezequiel 38, 1-6. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe de Rosa e Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e diz: Assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosa e Meseque e Tubal. Fartei que te volvas, porém os olhos no teu queixo, e te levarei a ti todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todas as espadas. Olha só. Persas, etíopes, Put, com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma ao lado do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Vamos abrir então esse mapa. Esse mapa aqui é fantástico. A crise na Ucrânia começa alguns anos atrás com a Rússia querendo dominar a Ucrânia. A parte azul que você vê é a zona de maioria ucraniano que fala ucraniano. A parte em verde é a zona de maioria que fala russo. E aí temos todas as partes da Rússia. E essa parte que você vê ali com aquela bolinha, né, com aquele círculo, é o ponto crucial que a Rússia quer tomar, que é a península da Crimeia, e ocupar a cidade de Sebastopol, que já está claro como propriedade da Rússia, mas vai ter um giro grande. A Ucrânia provavelmente vai recuperar a Crimeia e tentar impedir com que a Rússia levante bases com ogivas nucleares, com o objetivo qual? De atingir a nação de Israel. Todo o problema ocorre alguns anos atrás, através de movimentos separatistas que, na Ucrânia, que deu a oportunidade da Rússia aproveitar-se da fragilidade política da Ucrânia. Para quê? Para quem não sabe, todo o gás do continente europeu, ou seja, quem tem a torneira do gás do continente europeu, tem a torneira da economia da Europa nas mãos. E aonde está essa torneira? Exatamente na Ucrânia. A Ucrânia não é a Rússia. Muitos pensam que é a Rússia, mas a Ucrânia é o maior produtor de gás natural do planeta Terra. Essa é a primeira razão porque a Rússia quer tomar posse da Ucrânia. Segundo, a Rússia precisa da península da Crimeia para estabelecer bases de lançamento de mísseis nucleares para atingir a Israel. Este homem, o homem forte da Rússia, estaria ele forçando os primeiros passos da futura batalha de Gog e Magog. Em Ezequiel 38, aqui eu teria um vídeo de 10 minutos, mas eu não tenho como apresentar, que você ficaria assim, uau! Então esse homem tem consciência do que está fazendo, e o objetivo dele é atingir a nação de Israel. Putin anunciou um novo míssil balístico intercontinental que pode eludir os escudos. O presidente russo proclama a superioridade militar de seu país e avisa da criação de armas invulneráveis durante o discurso do Estado da Nação. Estou falando de 1º de março de 2018. A guerra da Ucrânia, ou seja, a invasão da Rússia à Ucrânia já estava planejada já desde 2018. É Gog e Magog ganhando cada vez mais cenário e protagonismo dentro do contexto político internacional. Não tardará muito a invasão da Rússia ao Estado de Israel. Tudo agora é uma questão de tempo, e o tempo está acabando rapidissimamente. Se você não sabe, não são os 3 patetas, não, mas são os 3 aliados mais fortes, que é o presidente do Irã e o presidente Erdogan da Turquia. Irã e Rússia estarão realizando exercícios marítimos conjuntos no Golfo Pérsico. Os 2 países discutiram o aumento de laços militares e da defesa durante a Conferência de Moscou sobre Segurança Internacional. Isso aconteceu em 29 de abril de 2019, já estavam se formando
fortalecendo. Gente, nunca se viu uma guerra programada com tamanha antecedência como foi essa da Rússia e da Ucrânia. Depois, mais adiante, na CNN apresenta, né, o crescimento da aliança entre Rússia e Irã. Depois, o encontro entre os presidentes da Rússia, Irã e Turquia. É a pergunta, tem relação com as profecias? Isso é de 21 de julho passado. Tem tudo, mas tudo a ver. Está se referindo a Gog e Magog. Vamos lá. Quem é essa batalha de Gog e Magog? Eu vou terminar aqui. Acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. Terá a Rússia como cabeça das nações, as quais liderarão a mais dura investida e até então contra o Estado de Israel. Vamos identificar à luz das Escrituras estas nações de acordo com Ezequiel 38, 1:6. Gog e Magog, versos 2 e 3. Gog é a palavra hebraica para urso. Magog é a palavra hebraica para escuridão. Meseque é a palavra hebraica que se traduz Moscou. Tubal é a palavra hebraica que se traduz Tobolsk. O urso é um animal que simboliza a Rússia. A escuridão é um sistema marxista, leninista, comunista que assolou em dessas trevas a antiga União Soviética, hoje Rússia, de 1917 a 1990. Moscou é a capital da antiga Rússia, da atual Rússia e antiga URSS. E Tobolsk é o principal rio que corta a cidade de Moscou, indo até a Sibéria. Persas, anote aí, 5 minutos já estou terminando. Etíopes e os Puti, também Gomer e Bet Togarma. Quem são eles? Vamos lá, persas, atual Irã, Puti, Líbia, Gomer, do hebraico, vestidos de verde, a Alemanha reunificada, Bet Togarma, Turquia, são nomes antigos na geografia bíblica, mas agora compreendidos por nós na nossa atual geografia. Número 3, o Senhor Deus será tremendamente glorificado com a estarrecedora derrota da Rússia e de seus aliados em terras israelenses. Está lá em Ezequiel 38, 15 e 16. 4, o próprio Deus fará chover fogo do céu, saraiva e enxofre para a destruição da Rússia e de seus aliados. Está lá em Ezequiel 38, 22 e 39, 5, 6. Número 5, tamanha vai ser esta destruição, que a quantidade dos despojos de armas de guerra, escute essa, levará 7 anos para ser queimada, meu Deus, e mais, os mortos serão tantos que Israel levará 7 meses para enterrar os seus inimigos. Está lá em Ezequiel 39, 9 ao 14, que Deus tremendo esse é o nosso. Tocou em Israel, tocou na menina dos olhos do Senhor nosso Deus, tocou na igreja, tocou na outra menina dos olhos do Senhor. E eu não posso mais avançar porque meu tempo foi embora. Cenas do próximo episódio, as nações envolvidas neste conflito. Vamos lá, traçando uma linha reta de Jerusalém a Moscou, se cumpre a palavra, trago lá das bandas do norte, uma nação terrível de rosto feroz. O tempo não me permite falar sobre os reis do Oriente, essa coligação liderada pela Rússia, Mongólia, Coreia do Norte, Taiwan e outras nações. Queria falar muito sobre a campanha do Vale do Armagedon, mas eu concluo dizendo que a Bíblia é a palavra que produz vida. Este livro é, na verdade, o único que é infalível, inerrante e incomparável. E eu concluo dizendo que a Bíblia varia entre 31.163 e 31.173 versículos, com 3.566.480 letras. Esther 8:9 é o maior versículo, Êxodo 20:13 é o menor versículo. Os Salmos 14 e 56 são iguaizinhos. O Salmo 119 é o maior capítulo, 117 é o menor, a palavra Senhor é repetida 1.855 vezes. O Salmo 118:8 é o centro da Bíblia. A Bíblia contém 2.930 personagens, 763.693 palavras. A Bíblia é um livro singular, incomparável, sobrenatural, excepcional e completo. Todas as suas profecias têm sido cumpridas em uma margem de eficácia de 100%. Tudo, diante do atual cenário dos acontecimentos, indica que somos a última geração que antecede o arrebatamento. E eu quero fechar com as palavras que Jesus deixou no texto que nós lemos hoje. Meu Deus, é tanta coisa ainda, vamos lá, tem que avançar. Isso aqui é tudo que eu vou deixar, são cenas do próximo episódio que eu não tenho como entrar. Falar sobre os Illuminati, meu Deus, não tem jeito não, gente. Tem que parar o tempo aqui, tem que dar uma de Josué, gritar aqui para parar o sol e a lua. Mas vamos lá, deixa eu avançar aqui, que essa parte aqui, vamos lá.
Alguém pode voltar para mim, por favor? Eu passei demais. Isto, obrigado. Quero fechar com essa parte aqui, que é importante você entender como Jesus é maravilhoso quando ele nos ensinou sobre os últimos tempos. E por que ele deixou exatamente isso aqui? Olha, preste atenção. E ainda falando do seu regresso iminente, eu termino. O Senhor Jesus nos deixou 4 pistas bastante curiosas que muitos teólogos e investigadores bíblicos têm algumas conclusões simplesmente assombrosas. Preste atenção, só vou usar mais 5 minutos. Vejamos. Jesus diz em Marcos 13:35, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Olha só, à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Por que Jesus disse isso? Jesus estava deixando um mapa fantástico. E agora eu vou revelar para vocês esse mapa, à luz da Bíblia e à luz da história. Analisemos essas 4 unidades de tempo. Repita comigo, à tarde, à meia-noite, ao canto do galo, pela manhã. Alguém não tomou café. À tarde, à meia-noite, ao canto do galo. Está quase perdendo a respiração. Vamos fingir que você comeu uma picanha na brasa. Feijão tropeiro, aquela comida bem carregada que daqui a pouquinho você vai estar comendo. Vamos falar com mais garra e pujança. À tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, pela manhã. Fingiram bem e funcionou. Estas são as 4 comuns unidades de tempo que os judeus costumavam dividir o seu dia. E aqui pelo texto bíblico vemos esta curiosa ordem. Acompanhe essa curiosa ordem. À tarde, antes do findar do dia, perto das 18 horas. À meia-noite, início da terceira vigília da noite, que ocorreria entre a meia-noite e as 3 horas da madrugada. Ao cantar do galo, ao final da 4ª vigília da noite, que ocorria entre as 3 e 6 da manhã. E pela manhã, no raiar do novo dia judaico, porque começava às 6 horas da manhã. Aí vamos entender por que Jesus usou isso. Nós não sabemos se o dono da casa viria à tarde. E a tarde profeticamente aponta para o início da igreja primitiva. Nos seus primórdios, quando ferventemente sobre a perseguição de Roma, os cristãos esperavam pelo regresso de Cristo. Eles acreditavam que o dono da casa ia vir à tarde. Mas passou-se o tempo, muitos foram sacrificados, mortos, mas a esperança da sua vinda continuou de pé e mais do que nunca forte. Passa o período da meia-noite. Profeticamente, meia-noite aponta para a Idade Média, quando as trevas dominavam a Europa e a fé genuína era sufocada pela Igreja de Roma. Os fiéis cristãos esperavam pelo regresso de Cristo neste tempo. Não aconteceu. Tantos foram sacrificados, queimados, só pelo simples fato que traduziram a Bíblia no seu próprio idioma. O dono da casa não voltou à tarde. O dono da casa não voltou à meia-noite. Mas o povo continuou esperando. Aí vem ao cantar do galo. Antes de ser queimado, Johannes Hus, em 4 de julho de 1415, disse as seguintes palavras ao carrasco. Isso você pode consultar lá no tio Google. Vocês hoje estão queimando um ganso. Hus significa ganso na língua boêmia, um dos dialetos falados no sul da Alemanha. Mas dentro de um século encontrar-se-ão com um cisne, e esse cisne vocês não poderão queimar. Costumam-se identificar Martim Lutero com esta profecia, que 102 anos depois pregou as suas 95 teses em Wittenberg, no sul da Alemanha, e costumeiramente se costuma identificá-lo como cisne, porque cisne em boêmio quer dizer Lutero. Lutero pregou a reforma protestante em outubro de 1517, mas o dono da casa ainda não veio no cantar do galo. Ele não veio à tarde, o dono da casa não veio à meia-noite, o dono da casa não veio ao cantar do galo. Então, graças a Deus, temos a plena convicção que o dono da casa virá pela manhã. Pela manhã, profeticamente, fala no tempo no qual o sol da justiça vai se levantar no horizonte da expectativa de tantos cristãos que ainda anelam pela volta de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Coloque-se de pé, por favor. Pastor, eu viajei. Eu só falei 0,00025% do que eu podia falar.
nem metade de 1% eu consegui nesta manhã expor a vocês. Mas eu só expus uma pontinha, uma faisquinha do grande mapa que temos à nossa disposição. O mapa da Escritura Sagrada, que nos aponta que o nosso tempo nesta terra está acabando. Com a permissão dos pastores dessa igreja, eu quero perguntar, quantos ainda... Muito obrigado. Muito obrigado aos irmãos do áudio e do vídeo, vocês são fantásticos. Nem o Mago de Oz se compara a vocês. Eu quero perguntar a você, pastor, é tanta informação que... Mas o que nós chegamos à conclusão? Qual a conclusão que nós estamos chegando? Número 1, o nosso tempo nesta terra está bem curtinho. Número 2, alguém me perguntou esses dias, pastor, só crê que o arrebatamento ainda vai levar 20 anos? Não. 10 anos? Talvez. Menos de 10 anos? Talvez. Nós estamos muito próximos desse grande dia que o dono da casa vai nos levar para casa. Que o dono da casa vai cumprir tudo quanto ele tem falado neste livro. Eu quero perguntar, quantos estão esperando o dono da casa? Quantos querem mais do que nunca renovar a sua aliança com o dono da casa? Quantos se convenceram de uma vez por todas que estamos vivendo os momentos finais da história que precedem a chegada do dono da casa? Se você tem alguma dúvida, este é o momento da dúvida ser eliminada do seu coração. Ninguém pode agradar a Deus senão pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero orar por 2 tipos de pessoas nesta tarde. Já são tarde, 12:07. Número 1, eu quero orar pelas pessoas que querem fortalecer a sua confiança ao dono da casa. Segundo, eu quero orar por você que está com a sua fé quase apagando como a chama das lâmpadas das virgens loucas. Eu quero orar por você que precisa de um renovo, de um impacto do Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Eu quero orar por você. Primeiro, por você que quer fortalecer a sua fé. Temos aqui alguém que foi alcançado pela palavra de Deus e diz hoje, Senhor, eu quero sair daqui com a minha fé turbinada. Eu quero sair daqui com a minha fé fortalecida. Eu quero sair daqui com a minha fé mais do que nunca abalizada neste mapa. Pode que tenha 1 ou 2 pessoas, mas onde está essa 1 ou 2 pessoas? Eu entenderei. Eu vim por essas 1 ou 2 pessoas. Temos alguém que quer sair daqui com a sua fé fortalecida? Passe aqui adiante. Eu sei que pelo menos 1 ou 2, eu tenho certeza que eu fiz essa viagem de Orlando até aqui, porque eu sei que aqui tem um povo, ou tinha pelo menos algumas pessoas que precisavam ser alcançadas por esta palavra. Temos aqui alguém? Não, eu quero acreditar que entre 1 ou 2 pessoas nós temos. Quantos que nessa manhã querem sair daqui com a sua fé fortalecida? Diz Tiago 4:8, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a nós. Não estou te convidando a entregar sua vida para Jesus, você já entregou. Mas eu quero, diante das Escrituras, dizer, achegai-vos a Deus. O primeiro passo tem que ser nosso, o segundo passo é dele. Temos aqui alguém que gostaria de dar este passo? Fortalecer a sua fé, simplesmente. Temos aqui uma pessoa. Uau, que lindo. Então essa mensagem desta manhã foi direto para o coração. Teremos mais, eu não quero ser insistente. Teremos alguém que gostaria de sair daqui, pastor, eu quero sair daqui com a minha fé mais do que fortalecida. Nada vai me fazer voltar para trás. Até aqui eu tenho sido forte. Eu vou sair daqui mais forte ainda. Ou foram mais de 2 pessoas, já temos 3, 2. Mais alguém? Eu quero já passar por uma segunda oração específica. Temos 3. Meu Deus. Eu vou dar 2 minutinhos, nada mais. O tempo já foi embora. Eu sei que Deus deu dons a você. Eu gostaria de saber quantos gostariam que os dons espirituais
pudessem ser renovados. Você não precisa sair do seu lugar, porque o espaço aqui é um pouco apertado, pequenininho. Mas quantos gostariam de, nesta manhã, tarde, Senhor, renova os meus dons, renova a minha comunhão para contigo, renova isto. Mantenha suas mãos levantadas por um momentinho só, isto. O Espírito Santo quer alcançar a sua vida nesta tarde com um renovo que até aqui você não tem alcançado. Preste bastante atenção. O Espírito Santo vai atingir você. Aí, ó. Isso aqui é uma manifestação que querendo dizer: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, eu necessito. Há uma presença de Deus descendo nesse lugar. Já está nesse lugar. Mas agora você vai ouvir num plano do mundo do Espírito um vento. Um vento, o mesmo que entrou naquele lugar chamado cenáculo. Isso aqui não é forçação de barra, não. E de repente se ouviu um vento impetuoso que encheu toda a casa. E esse vento está aqui já soprando sobre a sua vida, soprando sobre o seu coração, soprando sobre as brasas da sua fé, que tem sido volta e meia ameaçados. Irmãos, há uma presença muito forte aqui. Não é porque eu estou dizendo não, é porque Ele está aqui e Ele revelou o seu mapa, uma parte do seu mapa para mim, para você. Essa dúvida que está corroendo a sua alma, o Senhor dos Exércitos vai entrar agora com uma providência que até aqui você não tem recebido, mas prepare-se, Ele vai alcançar. Eu não vou descer para ministrar sobre ninguém, para que você entenda e saiba que Ele faz como Ele quer, com quem quer e da maneira que Ele quer. Se eu recebesse ordem desse ministro, eu faria, mas a ordem que Ele me dá é: ora, clama, que eu vou descer sobre o meu povo, porque a minha palavra já tenho depositado, a minha palavra eu já tenho revelado, e o fogo vai arder sobre o altar. Está escrito em Levítico 6, 12, 13: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Cada manhã um sacerdote colocará em ordem a lenha, e aqui nesta casa tem lenha, tem palavra de Deus. Esta casa é conhecida como a casa do pão, é chamada de Strong Tower, mas espiritualmente eu posso chamá-la de casa do pão. Aqui tem lugar para você se alimentar. Este é um lugar que você se alimenta com o bom vivo descido dos céus. Isso, agora comecemos a orar, porque o dono da casa que está aqui agora vai começar a distribuir presentes para a sua alma, presentes para o seu coração, presentes para o seu corpo. Vai trazer cura à sua enfermidade. Eu não vou orar por ninguém impondo as minhas mãos, mas Ele já está aí sobre você e começa a tocar agora o seu corpo, a sua mente, o seu coração. Ore comigo. Pai amado que está nos céus, eu quero te pedir no bendito e poderoso nome que tu já estás aqui. Que coisa linda saber que tu estás aqui. A tua palavra já foi falada, a tua palavra já foi ministrada, a tua palavra já foi exposta, ainda em uma temática enorme dentro de um tempo relativamente pequeno. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, ó Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo mapa que é a tua escritura sagrada. Estamos vivendo os últimos dias que precedem a vinda de Jesus. Esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia e tantas coisas é apenas uma antessala preparatória para algo tremendo que breve vai acontecer: o arrebatamento da igreja e a tribulação. Mas aqui está um povo que crê, um povo que ora, um povo que ama a tua segunda vinda. Espírito Santo, renova a fé da tua igreja, renova a fé do teu povo, traz a cura na mente, na alma, nas emoções, traz a cura no corpo, traz o renovo dos dons espirituais. Meu Deus e meu Pai, lá em Kiovas, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda.
O que Deus está fazendo aqui, está levantando a cabeça de muitos que estavam cabisbaixos, está fortalecendo a muitos que estavam entristecidos, está colocando azeite fresco em lâmpadas que estavam quase se apagando. Continua ministrando aos nossos corações através da tua palavra. Aonde tem lenha seca, ali tem fogo, e a tua palavra é essa lenha seca. Começa agora a abrasar, começa agora a aquecer aos corações indiferentes, aos corações frios, aos corações mortos. Receba aí em o nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, a palavra que foi depositada na sua vida. Que essa palavra agora gere fé, gere convicção, gere fortalecimento, gere transformação, mudança de atitude, de mente, de comportamento. Receba em o nome de Jesus Cristo a poderosa palavra de Deus na sua vida, e que a sua vida se fortaleça mais e mais na fé sobre esta palavra. Muito obrigado pela vida do pastor desta igreja, pastor Maurício Machado. Alcança o teu servo, teu ungido ali em Seattle. Usa-o poderosamente, Senhor Deus, como tu tens usado ele aqui e em tantos outros lugares. Abençoa o pastor Jurandir, todo o corpo de obreiros e pastores desta casa. Deus, que esta casa Strong Tower faça jus como tem sido até aqui, uma casa de torre forte. Esta casa é a torre forte, é a torre forte que o Senhor levantou na cidade de Tampa para trazer o necessitado, o angustiado, o entristecido, o desiludido. Esta casa é torre forte, porque o Senhor, o que é o forte, habita e vive e governa e lidera. Obrigado, Senhor Deus, pelo tempo, pela oportunidade que nos deste nesta manhã, expor um pouquinho de um tremendo, de um impressionante mapa e propósito que tu tens na face da terra. Prepara o teu povo, a tua igreja no planeta em terra para recebimento do dono da casa. O dono da casa, o dono da casa já está chegando, já está às portas, e que a Strong Tower possa muito breve dizer: aí vem o Rei da Glória, aí vem o Rei da Glória. Portais eternos, preparai-vos, aí vem o Rei da Glória, o dono da casa, Jesus de Nazaré. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, e que possamos amar mais e mais, desesperadamente, esta palavra, que breve nos levará à finalização, que é vermos o nosso amado Jesus. Obrigado, é a oração que a ti fazemos, agradecidos, no poderoso nome de Jesus. Você pode aplaudir ao dono da casa, ao dono da casa, Jesus, o Rei da Glória. Que Ele fortaleça a sua fé, fortaleça a sua vida e lhe abençoe e aumente a convicção. E se eu não voltar a ver vocês, breve vamos estar lá juntinhos com o dono da casa. Muito obrigado, que Deus os abençoe, e obrigado pelo privilégio de compartilhar esse pequenino grãozinho de areia para a glorificação do nosso Deus. Deus os abençoe. Forte abraço ao pastor Maurício. Deus os abençoe. Continue sendo esta torre forte